para controlar o mundo. A tradição que o monte estava na Península Sinai, no Egito, só chega a ser divulgado no quarto século depois de Cristo. Novas pesquisas baseadas em fontes judaicas, cristãs e muçulmanas indicam uma tradição que é 600 anos mais antiga. E de acordo com esta tradição, o Monte Sinai está no noroeste da Arábia Saudita. Esta outra tradição aponta a Jabal Maqla, um pico na cordilheira conhecida como Jabal al-Los, como a verdadeira montanha de Moisés. Várias fontes históricas, incluindo Joséfos, registra que o Monte Sinai é o monte mais alto perto de uma cidade que é chamada Al-Bad. Os nativos se referem a Jabal Maqla como Jebel Musa, a montanha de Moisés. Uma das características distintas desta montanha é a parte mais escura, no topo, como você pode ver atrás de mim. A Bíblia diz que Deus desceu sobre o Monte Sinai como um fogo. O pico escuro se destaca das áreas ao redor e as pedras só são pretas no lado de fora. Pesquisadores discordam se as pedras escurecidas são verdadeiras evidências de Deus descendo da montanha como fogo, como a Bíblia diz, ou se rochas vulcânicas. Um pequeno grupo de americanos tentaram se infiltrar na área no fim dos anos 70 e no início dos anos 80. Eles foram presos e as fotos e vídeos foram confiscadas pela polícia da Arábia Saudita. A evidência deles estava perdida. Porém, imagens e vídeos começaram a vazar ao mundo afora lentamente. De acordo com os que viram e foram presos, estes locais estavam sendo mantidos secretos pelo regime saudita. Uma teocracia que os escondia do mundo com cercas, polícia e a ameaça. Enquanto eu tentava entender por que os árabes estavam escondendo um local tão importante, eu comecei a fazer algumas perguntas a fontes no mundo islâmico. Por 15 anos eu estava no ramo de inteligência combatendo terrorismo e relações internacionais. E um dos meus melhores contatos tinha uma história a contar. Ele fazia parte de um grupo jihadista e até tinha reuniões com a inteligência paquistanesa e associados próximos ao Osama Bin Laden. E agora, ele está falando pela primeira vez. When I was in the jihad world, we all knew that the Mount Sinai was in Saudi Arabia. The people on the outside, even most Muslims, had no idea that it was there, because we fighters didn't want anyone to know about it. We all knew that the Saudi government hid it and protected it with security, and we all agreed with it. We believed that if a site
even a holy site, is visited by people and used for idolatry, it should be destroyed. But our hiding it, according to the Islamic law, is what saved it, so you can see it today and appreciate it. Moisés foge do Egito depois de matar um egípcio que viu maltratando um escravo hebreu. Então ele vai para Midian como fugitivo. Em Midian, ele senta perto de um poço e conhece as filhas de Jetro, que estavam pegando água para seu rebanho. Então Moisés casa com uma das filhas. Nós estamos na antiga terra de Midian agora, perto da cidade onde os moradores locais descrevem como a terra de Jetro. Quando visitamos esta área, vários sauditas se aproximaram para dizer que este era o lugar que Jetro e Moisés moravam. Animados, eles apontaram a um poço antigo que está cercado e marcado como um local arqueológico. Os árabes acreditam que este é o poço que Moisés conheceu as filhas de Jetro, e muçulmanos do mundo inteiro vêm para ver. O livro de Êxodo diz que a travessia do Mar Vermelho aconteceu em um lugar chamado Ian Suf, mas especialistas discordaram por muito tempo onde era. Existem 2 supostos locais de travessia do Mar Vermelho no Egito para a Arábia Saudita. O primeiro está no Estreito de Tirã, na parte de baixo da Península do Sinai, no Egito. O segundo está na praia de Nuweiba, no Egito. Dr. Glenn Fritz, que tem PhD em Geografia do Meio Ambiente, conduziu um grande estudo da Terra e de todas as referências históricas de onde a travessia aconteceu. Ele só achou um que combinava: a praia de Nuweiba. A praia de Nuweiba tem quase 8 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura, provendo espaço suficiente para a população israelita se ajustar. Aqui eles estariam presos com as montanhas dos 2 lados e o Mar Vermelho na frente e as tropas do faraó logo atrás deles. Incrivelmente, há um caminho sob a água do Egito para a Arábia Saudita. O caminho não é muito íngreme. Os israelitas poderiam ter atravessado facilmente se as águas se separassem. Pesquisas subaquáticas feitas por Dr. Leonard Moller mostrou formas estranhas no coral, levando alguns a acreditar que os restos dos exércitos de Faraó estão lá. De acordo com esta teoria, o coral envolveu os escombros do exército de Faraó e reteve a forma dos objetos depois que foram dissolvidos. Quando trouxeram um detector de metais para onde estão as anomalias dos corais, os resultados foram consistentes com padrões circulares de metal que se assemelham às partes de carruagens. Nós planejamos mergulhar perto do possível ponto de travessia do Mar Vermelho, local público de mergulho, com lojas que você pode alugar equipamentos de mergulho. Mas nós não fomos autorizados. A polícia saudita apareceu e eles ficaram conosco até que saímos. Depois da travessia do Mar Vermelho, Moisés e os israelitas pararam em um lugar perto do Monte Sinai chamado Elim. Desesperados por água, eles encontram uma localidade com 12 poços e 70 palmeiras. Ao longo do caminho para o possível real Monte Sinai, há um lugar que se assemelha com Elim, com muitas palmeiras e até hoje 12 poços. Nativos nos apontaram para este local e se referiram a ele especificamente como Elim.
grande evento do Monte Sinai é o incidente com o bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, alguns entre o povo começaram a adorar o bezerro de ouro. Eles colocam em um suporte, começam a adorá-lo e erguem um altar em frente a ele. Quando Moisés desce do Monte Sinai, ele destrói o bezerro de ouro e joga os restos no rio que desce da montanha. Aqui, em frente à montanha, nós vemos os restos do que pode ter sido o local de adoração do bezerro de ouro. Agora, por trás de mim, neste cercado sítio arqueológico que os sauditas estão protegendo, você vê tanto o suporte como os vários petróglifos de vacas e pessoas adorando vacas, assim como uma estrutura que está levemente levantada, que pode ser o altar em frente ao bezerro de ouro. Tem uma placa em árabe e inglês avisando contra a entrada nesta área. As tradições locais de que este local é onde o bezerro de ouro foi destruído são tão fortes que, se você se aproxima, você será suspeito de procurar por ouro. De acordo com a Bíblia, os adoradores do bezerro de ouro diziam: "Estes são teus deuses, ó Israel." Este versículo indica que existem várias representações de bezerros enquanto os israelitas estão adorando ao bezerro de ouro. Em cima do suporte onde o bezerro de ouro teria sido colocado, tem uma marca circular de onde a pedra foi desgastada. É especulado que este é o local onde Moisés moeu o bezerro de ouro até o pó. Depois que Moisés destruiu o bezerro de ouro, 3.000 dos adoradores do bezerro são mortos. Então, deve ser um local onde milhares de pessoas foram enterradas. Mais ou menos a 6 quilômetros deste local existe um cemitério antigo, enorme, que parece ser um local de enterro em massa, onde as sepulturas foram cavadas ao mesmo tempo. Ele está localizado fora da planície onde os israelitas teriam acampado. Então, ele está localizado exatamente onde deveria, se este é o local onde a história aconteceu. Aqui também os sauditas colocaram uma placa, sinalizando-o como um sítio arqueológico que é patrulhado pela polícia. O livro de Êxodo diz que Moisés construiu um altar de pedra bruta ao pé do Monte Sinai e estabeleceu 12 monumentos para simbolizar as 12 tribos de Israel. Aqui no pé da montanha vemos essa estrutura que parece um antigo altar. E onde estamos agora é provavelmente a rampa de animais que os levariam ao sacrifício no pé da montanha. As rampas de animais conduzem a esta área da estrutura, que pode ter sido a plataforma de abate para sacrifícios de animais. Os sauditas, é claro, dizem que isso não tem nada a ver com Moisés, mas eles admitem que encontraram resíduos e ossos de animais por baixo desta área quando eles cavavam. Pessoas que visitaram este local há décadas disseram que costumava ser bem mais limpo e você podia ver mais claramente os restos dos 12 monumentos, assim como uma plataforma de pedra sob a qual eles se encontravam. Perto do altar e dos 12 monumentos, Moisés lê para os israelitas o livro da aliança e eles concordam. Isto significa que Moisés provavelmente teve um local acima do altar que serviu como um palco para se dirigir ao povo. Logo acima desta área, com o altar e os monumentos, existe uma área que poderia ter sido um local perfeito para Moisés ser visto e ouvido quando o pacto foi feito. Um saudita, na verdade, apontou para essa parte da montanha e nos mostrou como a voz de Moisés teria ecoado como se ele estivesse falando em um anfiteatro natural. A Bíblia disse
que um riacho desceu do Monte Sinai fornecendo água para os israelitas. O riacho deve ter descido perto do pé da montanha para os sacrifícios acontecerem, e o deve ter chegado perto do bezerro de ouro, porque Moisés jogou seus restos no rio. É muito fácil ver onde havia um riacho descendo desta montanha anteriormente, onde há evidências de sacrifícios queimados. Em seguida, ele acaba perto do possível local de adoração do bezerro de ouro. Há até evidências de poços ao redor da área, onde uma piscina natural de água teria se formado, provando que uma grande população viveu lá. De acordo com a Bíblia, o profeta Elias viaja até o Monte Sinai e quando ele chega lá, ele entra em uma caverna e conversa com Deus. O real Monte Sinai deve então ter uma caverna, que é acessível, segura e adequada para dormir. Esta caverna acima do altar tem por volta de 5 metros de altura, 6 metros de comprimento e 5 metros de profundidade. Se este é o verdadeiro Monte Sinai, então esta é quase certamente a caverna de Elias. No caminho para o Monte Sinai, os israelitas acamparam onde não há água. Moisés sobe para uma rocha distinta e a atinge com a sua vara, e milagrosamente sai água para os seus seguidores. O historiador Joséfos disse que a pedra partida ainda podia ser vista no seu tempo, e era tão grande que não poderia ser movida. É possível que esta rocha partida ainda permaneça hoje, testemunhando a precisão desta história? A resposta é sim. E é impressionante. Esta rocha partida foi descoberta pela primeira vez por Jan e Penny Caldwell, um casal americano que estava trabalhando na Arábia Saudita no início dos anos 90. Há muito tempo, os beduínos locais deram 2 nomes para esta área: a Água de Moisés e a Rocha Partida de Moisés. Esta rocha dividida está no topo de uma colina de 30 metros e fica entre 12 a 18 metros de altura. E o que é verdadeiramente incrível sobre este local específico no vale, no caminho da possível rota para o Monte Sinai, é que as rochas por baixo são suaves, como se toneladas e toneladas de água fossem derramadas e formassem um pequeno lago na parte inferior para os israelitas beberem. Se você tiver uma amizade com um local, eles lhe dirão que esta área está relacionada a Moisés. Mas os beduínos que moram aqui tentarão te manter fora. Nós vimos isto de antemão, até que fomos expulsos da área. Ok, estamos fugindo. Vamos ver se esses caras vão nos perseguir. Ouvimos 2 tiros. Este cara não está brincando. A Bíblia diz que a área perto da rocha partida onde os israelitas lutaram com os amalequitas é chamada Rephidim, que significa lugar de descanso. Escritos hebraicos que encontramos lá foram interpretados como lugar de descanso, a definição de Rephidim. Mais próximo ao monte, escritas foram encontradas que o Dr. Miles Jones, um estudioso do antigo hebraico, acredita que estão falando da batalha com os amalequitas. Uma das escritas se refere à morte de um amalequita. Perto de lá, existem 2 escritas que Dr. Jones acredita mostrar onde uma mãe e filha hebreia morreram. A Bíblia fala que Deus disse aos israelitas que eles teriam toda a terra onde que pisassem as plantas dos pés.
Perto da rocha partida e perto do monte, há muitas escritas com uma imagem de um pé e uma sandália. Ao lado da imagem há uma escrita em hebraico que significa a sola do pé. Nós também encontramos escritas que foram traduzidas e encontradas para se referir a Yahweh, o nome hebraico para Deus. Há outra área perto da montanha chamada Wadi Mussá, ou o Vale de Moisés. Aqui a representação de uma menorá foi encontrada e pode ser a representação mais antiga de uma menorá conhecida até hoje. Agora uma nova testemunha se apresentou para revelar que os sauditas têm escondido a evidência do êxodo, desde mais ou menos a época da Segunda Guerra Mundial. Tenente Clyde Morgan era um piloto americano que conheceu o rei da Arábia Saudita. Bobby Comiuk foi uma das primeiras pessoas para chegar a Jabal Maqla nos anos 80. E ele recentemente entrevistou este piloto e disponibilizou as imagens para este vídeo. Então você chama esse monte de Jebel Mussá. Jebel Mussá. Eu diria que nossas vidas se cruzaram possivelmente em algo muito histórico. E estamos falando de onde o verdadeiro Monte Sinai está localizado. E eu não tinha ideia de que alguém da época da Segunda Guerra Mundial teria visto o monte e que foi informado que este monte era o Monte Sagrado de Moisés. Alguns dos muçulmanos lhe disseram que aquele era o Monte Sagrado de Moisés? Sim, sim. Eu acho que todo mundo das Forças Armadas Sauditas sabia que era sagrado. Me impediram de voar em volta dele, pois era proibido de chegar perto. Porque eu poderia ser morto por Deus ou por talvez algum deles, eu não sei. E quando eu decolei, eu estava morrendo de medo, mas com certeza eu voei em volta dele. Mas era diferente que das outras montanhas, porque era preto por cima? Era um verde meio negro. Estava suficiente escuro para ser um pouco assustador. Você quer saber o que eu realmente acredito? Eu acredito que é o Monte Sinai. Eu penso que Deus me deixou voar em volta. Isto é o que eu penso. Eu penso que Ele deixou a mim e a você viver. Por que será que quase todo o foco foi para o local tradicional, apesar da falta de provas convincentes? Pense quantas coisas se alinham com a história bíblica bem aqui neste monte. Há uma praia e caminho onde a travessia do Mar Vermelho poderia ter acontecido, combinando com o relato bíblico. Você pode ver como os israelitas poderiam ter acampado perto de Elim com seus 12 poços e 70 palmeiras. No caminho para Jabal Maqla, há uma rocha dividida e uma área adequada para acampar. Há um monte referido como Monte de Moisés com um grande vale na frente, onde milhões de israelitas poderiam ter acampado. Você pode ver um altar de pedra sem cortes no pé da montanha, onde há evidências que sacrifícios foram queimados, exatamente onde deve estar. Há evidência de adoração a bezerro e você pode ver exatamente como Moisés teria visto a adoração do bezerro de ouro acontecendo quando ele desceu do monte. Há um riacho que desce do monte, como a história do Êxodo diz. Você pode ver exatamente onde a caverna de Elias poderia ter sido. Todos estes detalhes pequenos precisam se encaixar e eles se encaixam. Depois que eu voltei da viagem, as pessoas me perguntaram como foi a sensação de pisar no local que tão poucas pessoas puderam. Os sentimentos mais óbvios foram fáceis de descrever. A adrenalina, a maravilha, assombro. Mas havia uma sensação que era mais difícil de descrever. Que eu não merecia estar lá. Eu não sou alguém que dou suas riquezas aos pobres. Eu não sou um cientista, nem um pastor, e ainda há dias que sinto como se não tivesse fé. Mas depois, ao olhar as montanhas, eu lembrei de uma coisa. A Bíblia tem um padrão bem claro, onde Deus não usa o melhor ou o mais esperado. Até Moisés era tão inseguro que não queria aceitar sua missão. Em vez de usar o mais qualificado, o padrão é que Deus usa o inesperado, o inseguro,
O falho, o oprimido, o duvidoso, o fraco e o Zé Ninguém. Toda pessoa pode fazer a diferença, especialmente aqueles que pensam que não podem. Sinai, o Monte dos Impossíveis. Todas essas evidências não são encontradas no Monte Sinai, que a Igreja Universal, por diversos anos, levou pedidos e mais pedidos lá no Egito. Lá não tem as 70 palmeiras, não tem os 12 poços de água, vestígios do altar para sacrifícios, nada, absolutamente nada. Tudo que foi mostrado aqui, nesse documentário, que depois eu vou disponibilizar lá no grupo, para quem quiser baixar e guardar, nenhuma dessas evidências são encontradas no Monte Sinai, no Egito. Então, se vocês lembram que foi comentado ontem, a Arábia Saudita ainda não está pronta para entrar no acordo de Abraão, porque, primeiro, ainda que eles não se importem muito, mas a Arábia Saudita vê com certa preocupação a situação dos palestinos. E segundo, bem próximo a essa área aí, a Arábia Saudita está construindo a cidade do futuro, que é aquela linha, né? Acho que a maioria de vocês já viu. E o nome da cidade, que será comandada pela inteligência artificial, será Neon, ou Neon, no inglês. E certamente, com a construção dessa cidade, essa área aí será afetada. Além do mais, a Arábia Saudita é um país muçulmano, sendo que, conforme foi dito ontem, eu entendo que a concessão de abrir essa área para o turismo, esse documentário foi feito já tem, eu acredito que uns 5 anos, ou até um pouco mais. Então, a partir de 2019, um pouquinho antes da crise sanitária, a Arábia Saudita abriu essa área para visitações. E vários cristãos, igrejas, ministérios daqui, dos Estados Unidos e de diferentes partes do mundo, estão fazendo caravanas para que as pessoas conheçam o verdadeiro Monte Sinai. E isso Israel vê com bons olhos. E pegando pelo lado sentimental, para atrair a Arábia Saudita, Israel está utilizando-se certamente desse monte, que a história da Arábia Saudita, historicamente, está ligada à história de Israel. Mas, conforme já foi mencionado, a Arábia Saudita ainda não se sente, o próprio príncipe herdeiro comentou recentemente que ele ainda não se sente preparado para entrar em um acordo com Israel, ou seja, ser mais um país membro do Acordo de Abraão. Mas eu creio que questão de dias ou talvez meses, talvez nem aconteça esse ano ainda, mas sim a Arábia Saudita irá fazer parte. Até porque a Arábia Saudita também é constantemente ameaçada pelo Irã, lembrando que a Arábia Saudita é sunita e o Irã é xiita. E os dois não se bicam. E Israel também tem os seus entreveros com o Irã e aquela velha história, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, por que não unir forças Israel e Arábia Saudita contra o Irã?
E era isso que eu queria ter apresentado ontem, mas infelizmente não foi possível devido a problemas técnicos, mas hoje eu pude rever aí o código do vídeo e eu creio que a imagem, eu tive que baixar um pouquinho, foi gravado originalmente em 4K, eu tive que baixar para 1080, mas tanto imagem quanto áudio estavam excelentes. Pelo menos aqui para mim saiu tudo legal. Bom, vamos ver também, antes de entrar no tema principal, eu quero mostrar a vocês algumas coisas interessantes. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E nós vamos ver. Vou abrir aqui outra janela. Vamos ver aqui. Pronto, eu creio que está aparecendo aí, né? Sim, está aparecendo. Ontem eu também comentei, ainda aqui rapidamente, a situação no país Níger, no continente africano. E tal como aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia, o conflito lá está sendo escalado. Mas vamos aqui para baixo. Foi mostrado essa reportagem aqui sobre o BRICS e dos países que querem se associar ao BRICS, e isso representará a queda do dólar americano e, consequentemente, a hiperinflação nos Estados Unidos. E já existe o caso anterior do Muammar Gaddafi, também na sua época queria fazer isso, e esse país aqui simplesmente acabou não somente com Muammar Gaddafi, como também com o próprio país do Muammar Gaddafi. Eu creio também que os Estados Unidos não vai ficar de braços cruzados, muito embora tenhamos uma múmia como presidente, mas eu creio que os Estados Unidos não ficarão de braços cruzados vendo o BRICS criar uma moeda com lastro no ouro ou lastreada em ouro, que certamente significará a queda do Império Yankee. Bom, aqui é para assinantes, então nós temos o seguinte título: tiros dados por tropas estrangeiras contra participantes do golpe do Níger e da África. E o interessante é que semanas antes da situação desse país ter sido deflagrada, a Victoria Nuland, que é Juju, e é a pessoa responsável em ter arrastado os Estados Unidos para esse conflito lá na Ucrânia, ela também esteve nesse país. Eita, só um momentinho, pessoal. Ela também esteve nesse país. E logo após a visita dela, o dedo podre da CIA começou então a agir dentro do país. E é o que nós estamos vendo. Ó, chegou aqui agora. Ó. Deixa eu dar essa daqui em primeira mão. Explosões poderosas na base militar dos Estados Unidos na Síria. Olha só a explosão. Uma poderosa explosão primária e numerosas explosões secundárias foram vistas e ouvidas na região de Al-Shaddad,
na província de Al-Hasek, no nordeste da Síria. Relatórios dizem que um depósito de munição explodiu na base militar dos Estados Unidos. A afirmação é muito escassa agora, embora as explosões e o fogo sejam claramente visíveis. As forças dos Estados Unidos estão em alerta perto da cidade de Al-Shaddad, enquanto helicópteros americanos podem ser vistos sobrevoando a área da explosão. Em desenvolvimento, verificar novamente. Então, isso chegou agora, não tem nenhum minuto. O fato é que o caos está sendo trazido para que depois do caos, então, seja imposta a ordem. Mas vamos ver aqui o conflito nesse país. Mas eu nunca ouvi falar desse país, Gustavo. Qual é o interesse nesse país? Ouro, lítio. Eu sei que o país é pobre, mas é rico em 4 elementos: ouro, lítio e tem outros 2 que eu não me lembro agora. Então aqui diz o seguinte: tiros foram disparados por tropas da França contra a Guarda Nacional do Níger, na África. Os detalhes são incompletos neste momento, mas o que posso relatar publicamente até agora, entre parênteses, sem comprometer minhas fontes, é que hoje, no caso foi ontem, as tropas francesas, incluindo algumas forças de operações especiais, tentaram obter acesso ao presidente democraticamente eleito do Níger, talvez para libertá-lo após o golpe de Estado de 26 de julho, quando o exército então tomou conta. E tem até um vídeo que correu na internet do, acho que, ministro das Finanças, onde o exército lhe deu 48 horas para que ele dissesse onde estava o dinheiro, porque o caixa do país está zerado. E caso ele não pudesse dar uma resposta satisfatória, o mesmo seria executado. Bom, aqui também diz o seguinte: posso confirmar que o esforço francês falou. Também posso confirmar que os caças franceses penetraram no espaço aéreo do Níger, mas ainda não está claro se eles estão engajados em alguma coisa. Disseram-me que os caças franceses foram explicitamente avisados para ficarem longe da capital Niamey, porque as tropas do Wagner, ou seja, da Rússia, estão armadas com manpads, mísseis antiaéreos russos disparados de ombro, e essas tropas do Wagner têm permissão para atirar. Então, algumas filmagens começaram, de fato, no Níger, na África, e são os franceses, neste ponto, fazendo as filmagens. A Embaixada dos Estados Unidos no Níger divulgou um alerta de segurança urgente, aconselhando que qualquer cidadão americano, ainda na capital de Niamey, se acolha até novo aviso e não tente entrar nas áreas centrais. E aqui está o comunicado da embaixada. Bom, o exército do país é pró-Rússia. E o presidente, que está preso, foi deposto pelo exército, é pró-Estados Unidos. Então a situação já vinha esquentando há um certo tempo, razão pela qual a Victoria Nuland viajou até lá. Agora, a Nigéria também está se intrometendo, porque faz fronteira com o Níger. É oficial, a Nigéria está enviando tropas para o Níger para restaurar a ordem. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental anunciou que seus Estados-membros estão mobilizando suas forças armadas e as usarão para restaurar a ordem constitucional no Níger. A Nigéria decidiu intervir. Omar Alieu Touré, da CEDEAO, fez a declaração mais cedo, na reunião extraordinária em Abuja, hoje.
O vídeo abaixo mostra a ordem real para enviar tropas. A Nigéria tem um dos maiores militares, está mal traduzido, né? A maior força militar da África Ocidental e é o primeiro membro dessa entidade aqui a enviar tropas. A CEDEAO também apelou à União Africana, países parceiros e instituições para apoiar a resolução tomada pela CEDEAO para restaurar a ordem constitucional no Níger pela força. A CEDEAO disse que todos os esforços feitos para dialogar com a junta militar da República do Níger foram desafiadoramente rejeitados pelos líderes do golpe e que eles condenam a detenção contínua do ex-presidente deposto do Níger, Mohamed Bazoum, e seus familiares. Parte da resolução da CEDEAO diz: instruir o Comitê do Estado-Maior de Defesa a ativar a força de prontidão da CEDEAO com todos os seus elementos imediatamente. Aí aqui diz: agora temos oficialmente uma nova frente na preparação para a Terceira Guerra Mundial. Isso é triste para os civis e para a Europa. Isso vai desencadear um tsunami de turistas de barco, se é que você me entende. Então, o que vai acontecer? Pessoal desse país, também dos países fronteiriços, irão se meter nos barcos, lanchas e etc., e vão continuar invadindo a Europa. Esse é o plano para acabar com o homem branco, opressor, racista, tóxico, e assim, então, criar uma nova raça, conforme diz o plano Calurd, que será altamente submissa aos controladores desse mundo. Esse é o plano. E nós sabemos quem está por trás desse plano Calurd. Para um histórico completo de como esta situação se desenvolveu e por que é uma guerra proxy, número 2, real contra a Rússia, clique aqui. Então, deixa eu clicar aqui, ó. Segunda Guerra por Procuração, ou proxy, entre Estados Unidos e Rússia, Níger, África. Em 26 de julho, ocorreu um golpe militar de Estado no país do Níger. O presidente eleito democraticamente, Mohamed Bazoum, foi preso por seus próprios guardas presidenciais e agora está em confinamento. Bazoum era pró-Estados Unidos e União Europeia, especialmente a França. Seus guardas não aprovam o controle rígido exercido pela França sobre o Níger e veem o futuro do Níger alinhado com a Rússia, aquilo que foi falado anteriormente. Então aqui, ó, esse é o país, faz fronteira com a Líbia, com o Mali, Burkina Faso, Benin, Nigéria e o Chad. De todos esses aqui, o exército mais forte é o da Nigéria. Então, o que pode acontecer? Esse país aqui, Mali, é tremendamente pobre. Burkina Faso também. Chad, Líbia foi destruída pelos Estados Unidos. Então, esses países, as pessoas não aguentarão viver em guerra e irão, então, se meter em barcos para vazar para a Europa. Então, eles vão matar 2 coelhos com uma cajadada só. Tirar um presidente, já foi tirado, né? Um presidente pró-Estados Unidos e Europa, e colocar os militares que são pró-Rússia. E esses militares estão exigindo que a França saia do país e o controle passe para os nativos do país. E, por outro lado, tem a máfia casariana incentivando e jogando gasolina nessa fogueira, levando refugiados para a Europa.
O Níger está aqui, ó. Uma ex-colônia francesa sem litoral, tornou-se um aliado fundamental para as potências ocidentais que buscam ajudar a combater terroristas e insurgências, mas estão enfrentando crescentes objeções das novas juntas no poder em Mali e Burkina Faso. O Níger também é um aliado fundamental da União Europeia na luta contra a migração irregular da África subsaariana. A França transferiu tropas do Mali para o Níger no ano passado, depois que suas relações com as autoridades interinas de lá se deterioraram. Também retirou forças especiais do país vizinho de Burkina Faso em meio a tensões semelhantes. Eu queria encontrar a parte que diz sobre o que o país tem em abundância, que a França vem explorando já há muitos anos. Está aqui, ó. Olha só o que o país tem. Nós temos urânio, nós temos diamantes, nós temos ouro e nós temos petróleo. E ainda assim, nós vivemos como escravos? Nós não aceitaremos. A base francesa no Níger tem que partir ou deixar o país. Então, o país é rico em urânio. Para que serve o urânio? O enriquecimento do urânio. Tá ligado? O país tem diamantes. Quem controla de 80% a 90% da produção de diamantes em todo o mundo? Querem saber? Basta perguntar quais são as lojas existentes nas ruas 46 e 47 no centro de Manhattan, em Nova York. Nós temos ouro, que também é controlado pela Goldman Sachs, que é o banco que trabalha diretamente com a Bolsa de Valores de Nova York, e também pelo pessoal de Black and White. Nós temos petróleo e ainda assim vivemos como escravos. Olha o jogo de interesses aí. Isso aqui, acho que não vai sair o áudio, o povo protestando. Ó. Bom, o idioma do país é o francês, pelo que eu pouco entendo, parece um francês cortado, né? Parece mais tipo francês falado no Haiti. O vídeo não está saindo? Ah, peraí, pessoal. Poxa, não estava compartilhando. Está aqui, ó. Perdão, vai sair agora. Nous avons le diamant, nous avons l'or, temos ouro, temos petróleo, temos urânio. E por que nós vivemos como escravos? On ne pourra pas l'accepter. La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de Français pour nous sécuriser. Vraiment, ils sont braves et je les soutiens. Vraiment, 100%. Sim, eu sei que o áudio não vai sair, eu apenas quis mostrar as imagens. Então o povo está revoltado com essa situação. Aqui diz o seguinte: o povo do Níger vê a riqueza natural que sua nação possui, mas não se beneficia nada de sua própria riqueza natural. A França leva a maior parte. Por exemplo, o Níger tem muito urânio, é extraído e enviado para a França, que então obtém 70% de sua energia elétrica de usinas nucleares.
Da mesma forma, em outra ex-colônia francesa na África, Mali, as pessoas observaram esta verdade inconveniente. E qual é a verdade? França tem a quarta maior reserva de ouro do mundo, 2,436 toneladas de ouro, sem uma simples mina de ouro existente na França. Mali, o qual é ocupada pela França, não tem nenhuma reserva em ouro em seus bancos, ainda que 860 minas de ouro, ainda que tenha 860 minas de ouro no país e produz 50 toneladas de ouro por ano. Como a França conseguiu todo esse ouro? Exploração, meus amigos. Aí vem aquela conversinha, tá vendo? Como o homem branco oprime, escraviza vocês. Por isso vocês têm que ir lá para a Europa e fazer com eles o que eles vêm fazendo há anos conosco aqui no continente africano. Isso é um jogo de interesses. Mas que realmente é duro, a França não tem uma mina de ouro e tem a quarta maior reserva de ouro do mundo, explorando esse ouro, extraindo esse ouro das 860 minas de ouro existentes no Mali, que produzem juntas 50 toneladas de ouro. É incrível, né? É incrível. Portanto, a França não tem minas de ouro, mas tem mais de 2.400 toneladas de ouro em seus cofres bancários. Mali tem 860 minas de ouro, mas nenhum ouro em nenhum de seus cofres bancários. Então, de onde a França está obtendo todo o seu ouro? Simples, eles pegam do Mali. O povo do Mali não se beneficia de sua própria riqueza natural. As pessoas na África estão fartas desse tipo de coisa acontecendo, enquanto eles são forçados a viver como escravos. Os militares do Níger deram um primeiro passo ousado para quebrar o status quo. A França não está feliz. E os Estados Unidos está apoiando a França nisso aí. E a Rússia está apoiando os militares. Esse é o conflito. Está aqui, ó. Nigéria, Níger, Algéria. Acontece que o Níger... O que está escrito aqui? Acontece que a Europa também não está feliz. Mas não há muita menção sobre por que a Europa está infeliz. Então eu fiz algumas pesquisas e bem, olha aqui. Acontece que o Níger está bem no caminho de uma nova proposta de gasoduto de óleo e gás. Esse gasoduto correria dos campos de petróleo / gás bem estabelecidos na vizinha Nigéria, através do Níger, através da Argélia, onde encontraria os oleodutos existentes para abastecer a Europa com petróleo e gás. Porque o Vladimir fechou a torneira, agora a Europa não está sofrendo porque é verão. Mas o clima vai voltar a esfriar. E aí eles queriam construir, nessa linha pontilhada aqui, um gasoduto, passando pela Nigéria, Níger, Algéria, e aí seria distribuído para a Europa. Petróleo e gás baratos. Mas, com o conflito Rússia-Ucrânia em andamento e as horríveis sanções econômicas impostas à Rússia pelos Estados Unidos e pela Europa, a Rússia assinou acordos militares, com várias nações africanas. Aqui está um mapa mostrando as nações do continente africano que assinaram acordos militares com a Rússia. São todas essas aqui em vermelho. Está aqui, ó. Todas essas em vermelho. Assinaram um acordo militar com a Rússia. Botsuana, Zimbábue, Zâmbia, Angola, Moçambique, Malawi, Tanzânia. Caramba, quase toda a África, mano. Aí a gente entende da coalizão
de Ezequiel 38, a Rússia vai liderar esses países numa invasão contra Israel. Então, meus amigos, guerra é para isso. Esse pessoal faz guerra para isso. Assad da Síria foi à Rússia em busca de ajuda, e a Rússia foi à Síria e esmagou o Estado Islâmico. Então a Rússia e sua aliada a Síria reprimiram o esforço da Europa para contornar a Rússia, para obter gás do Catar, e isso acabou explodindo na cara da Europa. Bashar al-Assad sobreviveu à tentativa de derrubada e ainda lidera a Síria até hoje. E agora, como já vimos, de primeira mão, atacaram uma base militar dos Estados Unidos lá na Síria. Está aqui, ó. Powerful explosions at U.S. military base in Syria. É tudo um jogo, pessoal. E a Nigéria, se não me engano, que vai mandar tropas para Níger, e até com ordens de fazer uso da força, a Nigéria, se não me engano, é pró-Estados Unidos. Bom, outra coisa aqui, olha, preocupante, mais um prego no caixão desse país. Pedidos de hipoteca caem 3,1% em uma semana. Começa o colapso do mercado imobiliário. De acordo com a Mortgage Bankers Association, os pedidos de hipoteca caíram 3,1% na semana encerrada em 4 de agosto. Os pedidos de refinanciamento também caíram 4%. E, pior ainda, o índice de compras caiu 27% em relação ao ano anterior. Esta é a economia Biden. Ou seja, conforme está escrito aqui, ó, começa o colapso do mercado imobiliário. Então, quem comprou casa recentemente, fique atento, porque a coisa não pinta para nada bem. O assassinato do candidato à presidência do Equador também tem envolvimentos. Assassinado o candidato presidencial do Equador. Eu tenho um vídeo, até joguei lá no grupo, tá aqui, ó, esse vídeo, momentos antes dele ser assassinado. Não vai sair o áudio e é muito estranho porque ele estava cheio de seguranças que o colocaram em um carro com vidros abaixados e do outro lado, do lado oposto, pela porta traseira, que esse candidato foi colocado, o cara veio, esticou a mão para dentro do carro e deu 3 tiros. Todos os três tiros na cabeça. Olha só, até aí tudo bem, ó. Ó, tá vendo? Vou tocar novamente. Foram até mais de 3, acho que foram 4 ou 5 na primeira descarregada. Foram 5 tiros. 5 tiros, primeiramente. Depois deu uma paradinha e vieram outros mais. O primeiro turno das eleições presidenciais está marcado para 20 de agosto. E outra coisa que está acontecendo aqui nos Estados Unidos são os incêndios no Hawaii, que não tem nada de seca, né, nada de mudança climática.
Foi usado, sabe o quê? Aquela arma DEW, ou DEW, D-E-W, DEW, Direct Energy Weapon. Foi usado lá no Hawaii. E eles simplesmente acabaram com uma cidade lá. Simplesmente. Bom, era isso que eu queria mostrar a vocês. Agora vamos para o tema principal, né? Deixa eu tirar aqui. Vamos para o tema principal. Conforme eu disse, é um documentário 50 minutos ou um pouco mais. Não lembro agora bem de memória. Mas eu pude traduzir 30 minutos. E eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque é uma outra visão de quem poderá ser o anti-Mashiach. Deixa eu colocar aqui. E tem até uma coisa interessante, que vocês vão ver aí, que aparece uma figura vestida de branco, montada num cavalo branco. O cavalo branco, que algumas pessoas dizem e até pregam que é Yeshua, mas Yeshua é quem está abrindo os selos. Então ele não pode abrir os selos e ser um dos cavaleiros. De fato e de verdade, esse cavaleiro do cavalo branco é sim o antimessias. E espero que o áudio e a imagem estejam legais. Now, you may have thought that this was the Messiah, Jesus, returning on his horse. But no, this here, this is the false Messiah, the one who the Bible says must come before the second coming of Christ. And today, we explore one of the greatest mysteries of all, the identity of this Antichrist. And towards the end of the video, we're going to take a deep dive into how he is likely to enter our realm. Stay tuned. There are many theories on who exactly the Antichrist might be. Some suggest that he will be a political leader of some sort, or maybe even an influential religious figure. Some say he may come from the celebrity or tech world. And so, to be clear, the purpose of this video is not to label a particular person today who might be the Antichrist. No, what we will do is explore a significant biblical puzzle piece regarding his identity. So get ready, because we're going to dig deep on this. And I think what you will hear is something that you may have not yet considered. Now, in the previous documentary, we explored what Jesus said about how things will be in the end times. We saw what Paul wrote about the rise of the man of lawlessness. And we saw a popular biblical theory on why many will worship him. Yes, he will have power. But the book of Revelation hinted at his supernatural abilities as well.
No human will be able to stop him. Some theologians propose that many staged miracles will occur, causing the world to flock to him, such as being healed from a fatal wound. So, what biblical hints are given regarding who he might be? Well, I believe one of the greatest biblical hints is his name. Let's take a look here. Revelation chapter 13. So it's talking about the Antichrist and what he's going to do. And it says that he forced all people, great and small, to receive a mark, right? The mark of the beast, so that they could not buy or sell unless they had that mark, which is the name of the beast or the number of his name. Here it is, verse 18. This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. Okay. And that number is 666. So a few things here. Number one, we see that the mark of the beast is something that can be calculated. It is the number of a man. Okay. So this is a human. This is a number that should track a human being. Okay, who is the Antichrist, and how will that number somehow land us on a man? Deixa eu fazer uma pausa aqui, pessoal. Por que essa parte é importante? Agora mesmo, segundos atrás, eu vi colocar aí no chat o seguinte. O pessoal está fazendo uma confusão, uma salada que, olha, não tem nada a ver. O nome Trump não significa trombeta, pessoal. Quem foi que disse isso para vocês? Trump, usando uma slang, que significa gíria, significa trunfo. Não é trombeta. Trombeta é trumpet e não Trump. O primeiro nome dele, Donald, não significa Daniel. Até porque, já foi falado aqui, nome não se traduz. Você se chama José, aqui vão te chamar de José também. Você vai para o Japão, você também vai ser José. Você se chama Tiago, você também será Tiago aqui. Nome não se traduz. Teve gente que, Gustavo, olha que coisa legal, o Trump, o nome dele significa trombeta. Não significa. Trump significa trunfo. Isso usando, dependendo da expressão, como uma gíria. E Donald não significa Daniel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trombeta, no inglês, é trumpet. T-R-U-M-P-E-T. Trumpet. Aí é trombeta. Que foi traduzido na nossa Bíblia João Ferreira de Almeida assim, sendo que na Bíblia judaica completa fala shofar, não fala trombeta. Só para deixar bem claro, porque essa parte do nome aí é importante. Continuando. Because it will be his name. This number can be calculated. It is the name of a human. Okay. I mean, just basic hermeneutic there. Now, there are many interpretations of what this refers to, okay? And as you look through commentaries and various scholarly perspectives, there are a few things that many note. Number one, the Apostle John, who is writing this, is likely trying to communicate the name of the Antichrist, not just for us who are reading it today, but also he would have expected his readers at the time to know this name and be familiar with it. And so, is there a name
that those who would have been reading this letter at the time of its authorship could have recognized? Well, let's get into it. Gematria. Unlike other languages, every letter in the Aramaic and Hebrew alphabet has a number assigned to it. And so to the readers of John, having a number attached to a letter was very common, especially among those of Hebrew origin. And so again, I emphasize the point that whatever name equals 666 here, it's important that it is a name that John's readers would have been familiar with. And that's just, basic biblical hermeneutics 101. You always have to consider the original audience as well. For instance, let's say that there was a name that we could calculate that equals 666. I don't know, let's throw Michael Jackson, okay? Let's just say that his name, if you calculated the gematria there, that it equaled 666. Well, to the original audience, that name would have meant nothing to them. They wouldn't know who Michael Jackson is. Even John doesn't know who Michael Jackson is. And so that's why many scholars make the point that the name of the beast here would have likely been a name. Olha o que eu achei esse ponto aqui interessantíssimo. Olha o que o cara coloca, baseado na marca, né? Que aquele que tem sabedoria calcule o seu nome, e o seu número, porque é número de homem, etc, etc, etc. Ele trouxe o seguinte ponto de vista. O apóstolo João estava escrevendo para os cristãos que estavam vivos naquela época, então ele não poderia citar, por exemplo, como muita gente fala, eu creio que é o Macron. O apóstolo João conhecia Macron? Os convertidos daquela época sabiam que era Macron? Não, Macron não era nem nascido. O cretino ainda não era nem nascido. Então João estava escrevendo para os convertidos da época, porque estavam familiarizados com quem ele estava citando nas cartas apocalípticas, no livro do Apocalipse, e esse mesmo espírito que atormentou, que perseguiu os cristãos na época, voltará a fazer o mesmo nos dias de hoje, nos dias atuais. Então, quando o pessoal fica, eu creio que é o Macron, eu creio que, como ele falou aí, eu vou pegar um exemplo, Michael Jackson. John não sabia que era Michael Jackson. Então, ele não poderia falar de alguém que ele jamais havia visto, que ele não tinha nenhuma familiaridade ou nem tampouco os seguidores, os primeiros convertidos. Ele tinha que falar de alguém que ele sabia, que ele já conhecia e que a igreja também já conhecia. Por isso, por favor, preste bem atenção. Eu achei bem interessante isso aí que ele traz. That both the original readers knew, and it would have to be someone so popular that people even today would be familiar with this name. Okay, now another point. There are many titles and names that you could come up with in Hebrew that could equal 666. Okay? Olha só, outra coisa, o que ele vai falar aí é verdade. Eu tenho versões bíblicas aqui que não mostram 666, e sim 616. Essa era a crença nos primórdios da fé, que o número da besta era 616. However, did you know that some of the earliest manuscripts of the book of Revelation actually have this passage translated as 616? Oh, yes. And so many scholars will argue that the original number in this verse could either read 666, as most of our Bibles today have it recorded, or 616. And as you look in your footnotes and in your... E aí ele vai apresentar, eu já vou adiantar um pouco, uma única pessoa na história
que a soma, segundo a gemátria, né? A soma das letras do seu nome, tanto pode ser 616 ou 666. Prestem atenção. Commentaries, you will see that many early manuscripts actually have it written as 616. So, here is the big question. Is there a name that the readers of John between 60 and 90 AD would have known, that we also today would know, that equals both 666 and 616? Believe it or not, yes, there is a name. There's a name that when you calculate it, it can equal 666 and 616, and the people who were reading this later at the time were very familiar with, and today, this person is so notorious that we are familiar with it today. What is that name? It is Nero Caesar. Nero. The Roman emperor who was the worst persecutor of Christians to ever live. Now, many of you already know who this is. And this is why some people will say, well, if John was referring to Nero here, does that mean that there will not be a future Antichrist? Because essa foi a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Deixa eu tirar aqui para não ocupar muito. Você também. Nero here, but they know Nero was dead, so they say, well, okay, well, maybe the Antichrist just was something for the first believers, but we will never really see him in our lifetime because this is obviously referring to Nero, but he's dead. There's a huge section of believers who actually land there, okay, and they don't even think there's a man of lawlessness coming. Well, if you've seen our previous documentary on the Antichrist, you know that we believe that there will be future Antichrist or man of lawlessness. And we've referenced many scriptures to that point. And so, if there is going to be a future Antichrist, why would John here be referring to Nero? Well, it's time to go on a little journey. So here again at the seminary library, and one thing that we learn is that when it comes to interpreting anything biblically, you want to consider what the earliest believers and theologians thought about it. And it's almost similar to the telephone whisper game. You know, when someone starts off with a clear message, but then after each person relays the message, at the end, you end up with something far different from what was communicated at the beginning, you know? And so that's what's happened a lot over the years when it comes to biblical interpretation. And so that's why it's important to look at what did the early church fathers, the earliest believers, think about the Antichrist and who he might be. What did the earliest believers who were alive under the instruction of the apostles, what did they think about his identity? Are there any writings available that could shed some light on that? Well, there are, and they had some interesting perspectives. So let's just take a look at it. So remember when Paul was talking about the man of lawlessness, and he said that the secret power of lawlessness is already at work, but that he will rise when his time has come? Basically, he was saying the spirit, the power of the Antichrist is already at work, but he will come into the scene when his time, at the right time. Well, notice what one of the early church theologians, Augustine of Hippo, commented on that. So in saying, for the mystery of iniquity is already at work, he alluded to Nero, whose deeds already seemed to be the deeds of Antichrist. And hence, some suppose that Nero shall rise again and be Antichrist.
Others again suppose that he is not even dead, but that he is concealed and that he might be supposed to have been killed, and that he now lives in concealment in the vigor of that same age. We're going to come back to that, which he had reached when he was believed to have perished, and will live until he is revealed in his own time and restored to his kingdom. Very interesting. So basically, Augustine of Hippo, he wrote that around the time period of the first centuries of the early church, there was this idea that Paul, who wrote that letter when Nero was in power, was secretly saying the secret power of Antichrist is at work, as a reference to how Nero is currently in power and that he is connected to the man of lawlessness. And so apparently many theorized at the time that perhaps somehow Nero would return as the Antichrist. It's an interesting concept. So let's keep researching. Now, many of you may have also heard of these Sibylline oracles. And I must say, this is not scripture and it's not canon. In fact, it's not even to be seen as any kind of an inspired writing, in my view. However, some historians and theologians refer to them, and you will find them in commentaries to understand what some Christian communities believed during the earliest days of the church. And so, we don't know everything about the Christian community who wrote these letters. Apparently, one of them even claims to be some Christian prophetess. But again, it's interesting to see what many around the time believed. And when you look at commentaries to study this stuff, the Sibylline oracles is usually one of the documents you will see that people will use to refer to early thought around the time period. And so according to these oracle documents, it wrote this. It wrote that Nero will one day return from a distant place, right? And will create destruction until the God of heaven returns. And so, again, we see that this discussion about Nero was circulating at the time, and it gave birth to what has become known as the Nero Redivivus legend, which was a popular belief during the last part of the first century that the Roman Emperor Nero would return after his death in 68 AD. The legend was a common belief as late as the 5th century, and you can do research on that. Let's look at another early writing. Again, whenever you research commentaries and theological works regarding the Antichrist, some will also refer to this ancient document, the Ascension of Isaiah. And what is noted is that most scholars do not believe that whoever wrote the Ascension of Isaiah has any ties to the actual Isaiah. Okay, nor do they believe it was written by even an apostle. This is just a document that people refer to because they know that it still shows what some people were believing around the time. And apparently in the writing, it says this. It says that Satan will descend from the firmament in the likeness of a man, the one who killed his mother. And scholars note that this is a reference to Nero. Nero was known for doing that. And then it says that Nero will return to use powers to lead the world to worship him. So what we see here is that around the time, again, of the early church, there were some Christian communities who believed that Nero would somehow return in the same age that he was when he died, and would then somehow operate as the Antichrist. Now, what we need to do is investigate what the Bible says about these things, okay? It's not enough just to look at what these other documents from people around the time period were saying. What does the Bible say? Are there any clues regarding this? Well, one thing the Bible will often do is foreshadow what is to come in the future through a historical example. And we have many videos showing this. So, one thing we could do is take note of what the Bible says the Antichrist will do and compare that to what Nero did when he was alive. So, let's begin. So it says the Antichrist will war against the saints and overpower them, and many will be persecuted. Well, historians write that Christians were never persecuted in such massive, brutal quantities by anyone more
than how they were with Nero. He was the worst of the worst. He would have Roman games where Christians would be rounded up, placed in the center of Colosseums, and the crowds would be entertained and cheer as lions were unleashed to tear believers limb from limb. Nero hated believers so much that this was their entertainment. And he found pleasure not in just killing Christians. Nero wanted to torture them. He not only just burned believers alive, he would use their bodies as lamps to light the city streets. He had them sewn in half, ripped apart from their families. His brutality has been unmatched. Another parallel, well, we see in Scripture. E agora a última parte, quer dizer, eu não terminei de traduzir tudo, mas essa é a terceira parte da tradução que eu fiz hoje. Christ arises and fights against the people of God is that there will be a great empowerment upon the people of God. We explored that in the Two Witnesses documentaries. And the book of Revelation mentions how the two witnesses will rise and have power given to them that allows them to not only preach the gospel verbally, no, they will proclaim it with supernatural power, signs, and wonders. And those who won't listen will see plagues. Water will turn to blood. Fire will fall and even devour their enemies, it says. And then after the Antichrist rises, what will happen? Well, he's going to fight against the two witnesses. And the Bible says the world will celebrate that because basically the two witnesses have been showing that this Jesus stuff is very real and they're not going to want to accept it. They're going to just be resisting it. So the Antichrist shows up and they're going to want him to defeat the witnesses of God because they were upset that these witnesses were able to do all of this. It was, well, ironically, you know what prompted Nero to begin killing Christians? Historical documents say that he blamed Christians for bringing fire upon Rome. And that's one of the reasons why the Roman citizens, they wanted him to torture Christians. They wanted to see Christians brought into Colosseums and eaten by lions. They didn't care about what they believed. They cared about Christians bringing fire, judgment upon Rome, and Nero was their savior. In the same way, the Antichrist will be the world's savior. That's one of the reasons why Nero was doing this. Now, we don't know exactly how that happened, how Rome caught on fire. Some say it was an accident. Others have mentioned that perhaps the early church were operating in such anointing, in such power, that fire came upon Rome as a part of God's judgment against it. We don't know. But what is recorded historically is that Christians were blamed for bringing fire to Rome, and that is why Nero was celebrated as he persecuted them. What a parallel. The Antichrist will be celebrated for being against God's witnesses, his people, because of how they will perform. And here we see Nero was celebrated for being against God's people because of bringing fire upon Rome. You see how these things aren't just all coincidence? And that's not it. Another parallel. The book of Daniel and Revelation say that the Antichrist will war against God's people for how long? 3.5 years. Now, guess how long Nero persecuted believers for? 3.5 years. Nero captured and tortured believers from 64 AD until 68 AD, 3.5 years, 42 months, just as the Bible says the Antichrist is going to do. Coincidence? Or prophetic parallel? Still, why do some argue that Nero could return in some way?
Where does that come from? Well, one of the main things that people point to, other than the fact that the calculation of the beast's name is Nero Caesar, people also point to what's written in Revelation 17. So here, John is receiving an angelic vision about the Antichrist king who will come into the world. And the angel tells him that this wicked king, the Antichrist, is an eighth king that belongs to 7 kings from the kingdom of that time. Now, most scholars here refer to how in this vision, the angel tells John that the beast will come from a kingdom also that sits on 7 hills. Well, at the time period, the kingdom or nation known for being the one that sits on 7 hills was Rome. And as you can see here in this commentary, in this commentary, in this commentary, Rome is always mentioned as the kingdom on 7 hills. And so many scholars argue that the Antichrist somehow will be linked to Rome because it mentions that he belongs to the 7 kings that were known from coming from this kingdom on 7 hills. And these 7 kings were known to be ruling the region around the time of this letter. And so when it says that the 8th king, the Antichrist, will come from these 7 kings, people notice that link there. And so look at what it says. Revelation 17:11. The beast who once was and now is not is an 8th king. He belongs to the 7 and is going to his destruction. So how can that be possible? How can an 8th king come from kings who ruled before him? Well, let's look at what it says in the verse before this. Revelation 17:8. So here it's going to talk about the Antichrist, the 8th king from this dynasty. And look at how it says he will come back onto the scene. Very interesting. The beast which you saw once was, now is not, and yet will come up out of the abyss and go to its destruction. The inhabitants of the earth whose names have not been written in the book of life from the creation of the world will be astonished when they see the beast, because it once was, now is not, and yet will come. So we see again, he is referring to the Antichrist. Because when the Antichrist arrives, the world will worship him, be amazed by him. And the key is this. The angel interprets the vision to John, saying the beast, the Antichrist, once was, meaning at one point he was alive. Now is not, meaning that at the time of this vision he is dead. But will come up out of the abyss at some point in the future, and will then be marveled by when the world sees him, because again, he once was, now is not, and will come again. This is deep, because at the time of this letter, most scholars argue that it was written around 90 AD, which means that at the time of this letter, guess what? Nero had already died. It was around 68 AD when he was persecuting believers. Right? But at the time of the letter, he was dead. And guess what else? He also belonged, at that time when he was alive, to the 7 kings of Rome. And the Bible said the beast will belong to the 7 kings. The interesting thing here is that, again, it says the beast once was, now is not, and will come up out of the abyss. Now, let me ask you this. What is the abyss? Well, let's investigate that. When we go to tools, we see here that the word for abyss is the word abyssos, and it is the same word that is used for the bottomless pit, hell, the place for wicked spirits, especially the abode of demons. So many argue that if the angel here is saying that the Antichrist will be a man who was once alive, but during the time of this letter is not, but yet will rise up out of the abyss, it
it clearly seems to be saying that the Antichrist will arise from the pit of hell. And the only way for a man to be in hell is if he was at one point alive. This is deep. So you see why many argue and are trying to wrap their heads around this concept of the possibility of Nero, whose name equals 666 and 616, who persecuted believers for 3.5 years, who was one of the 7 kings of Rome, who died and undoubtedly went to the darkest region of hell. Is it possible that somehow the spirit of that wicked man will arise and possess the future Antichrist? Now, this is a big thing, because this can open up a rabbit hole of conversations and further research, of course, because there are a few things. E aí termina, pessoal. Essa foi a terceira e última parte. Mas ainda faltam pouco mais de meia hora, eu creio, desse comentário para traduzir. Eu achei muito interessante. E quando ele faz as comparações entre as semelhanças de Nero com a besta, o que está escrito no livro de Daniel, o tempo que Nero perseguiu os cristãos, 3 anos e meio, olha, dá pano para manga. Dá para a gente pensar e muito. Bom, gente amiga, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu quero pedir desculpas por tudo o que aconteceu aí no início. Realmente eu não entendi o porquê não estava saindo em todas as plataformas. E muito obrigado a todos por terem ficado até esse momento acompanhando essa transmissão. Por favor, compartilhem essa live e amanhã a gente volta a se ver novamente, tá bom? May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau. Boa noite. Eu já te disse, companheiro, e estamos tranquilos com relação a isso. Eu diria que 90% da educação está totalmente no nosso controle. Resta uma única minoria que, coincidentemente, são cristãos que fazem apenas barulho. Mas eles se calam. Afinal, 7 a cada 10 cristãos que entram para dentro do nosso sistema de educação, nossas excelentes universidades, acabam, no final das contas, passando para o nosso lado. Quando eu olho, sinto muito orgulho. Devo confessar para você uma coisa. Fizemos um excelente trabalho. Já não há quase mais nenhum professor de oposição. Estão quase todos do nosso lado, cumprindo a missão, lutando pela causa, defendendo o sistema. Eu deixei eles muito bem treinados. Estão oprimindo os que discordam e aplaudindo os que concordam. Você acha mesmo que esses cristãos bananas vão querer virar chacota defendendo seus ideais? São jovens, bobos, precisam fazer parte do grupo para se sentirem valorizados. Essas atitudes dos professores de disseminar as nossas ideologias e oprimir quem se opõe são seguidas pelos alunos. Hoje, os próprios colegas de turma cancelam uns aos outros. Conseguimos colocar significado em coisas que não têm. Simplificamos em poucas palavras para serem mais fáceis de serem repetidas. Ao fazerem isso, nossos fantoches criam ambiência. Sim, claro, isso é fundamental para que possamos criar o senso comum, pois todo cristão, ele é tanto retrógrado quanto ultrapassado, assim como também careta. Aqueles que se opõem, nós colocamos no paredão. Literalmente. Por exemplo, falou que não concorda com o movimento LGBT, a gente já taxa como homofóbico. Porque dessa forma, todo o restante esquece que se trata de uma pessoa
fazem o que tiverem que fazer simplesmente para acabar com o infeliz. Às vezes a pessoa nem é homofóbica, mas é mais fácil atacar um homofóbico do que o João, por exemplo. E eu confesso uma coisa, eu estou muito surpreso com o trabalho que temos feito e com o número de pessoas que têm nos ouvido cegamente. Muitos pais nem percebem o que está acontecendo, deixam seus filhos sozinhos nessa batalha, e é justamente por isso que ela precisa ser silenciosa, invisível.